começamos mais uma edição do Câmara Entrevista. O tema de hoje é o julgamento dos royalties do petróleo no Supremo Tribunal Federal. Esse assunto impacta também o município de Angra dos Reis e gera repercussão entre as autoridades. E para esclarecer sobre as regras de distribuição dos royalties do petróleo, vamos falar com o economista Tiago Veloso. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, primeiro eu queria falar sobre a Lei 12.734 de 2012. Ela altera as regras de distribuição dos royalties do petróleo. Eu queria que você explicasse que mudanças ela traz. Perfeito. A lei, ela, diferente da Constituição de 88, a Constituição de 88 ela definiu, o repasse dos royalties do petróleo e toda essa dinâmica que está vigente hoje em dia. A lei ela foi uma tentativa, de fato, até com êxito, dos outros estados e outros municípios que são distantes das regiões produtoras de petróleo, de fato, a ter um repasse maior nos royalties, ter um direito, ter verbas maiores dos royalties de acordo com a exploração. O principal argumento deles é que o petróleo ele é um bem nacional, ele não é um bem do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de outros estados produtores. Ele é um bem nacional, e como bem nacional ele deveria ser dividido igualmente, ou pelo menos com uma participação maior no entendimento da lei, que foi passada, só que esse caso foi para o STF e a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso, ela decidiu por suspender essa lei e é por isso que a gente está debatendo isso até hoje. E como funciona atualmente? Hoje, continua da mesma forma que foi em 88, quando foi, de acordo com a Constituição, foi feita a distribuição dos royalties. A gente tem uma distribuição que vai para os municípios e estados produtores de petróleo, então a gente tem um fundo específico para isso, uma parcela que vai para a União e uma parcela que vai para o fundo de municípios de municípios e cidades da União como um todo. Então, essas cidades que elas não têm nada a ver com a região produtora, elas já recebem dinheiro de royalties do petróleo. Logicamente, uma quantidade muito inferior, mas elas já recebem. E, principalmente, elas recebem a verba da União. Então, grande parte desses recursos não fica nem com os estados e municípios produtores. Eles vão para a União. Então, assim, o que está sendo pedido, de fato, pelos estados e municípios próximos das regiões produtoras, é que mantenha do jeito que está. Porque esse recurso ele se deve a uma característica compensatória. Esses estados e municípios, são eles que sofrem qualquer dano que possa ser causado pela exploração do petróleo. E eu não falo nem de um dano só ambiental, que obviamente isso dificultaria toda uma vida econômica dessas regiões de forma muito grande. Mas todo o impacto social, porque são mais pessoas que estão indo trabalhar nessas regiões. Você tem toda uma cadeia logística que é feita especialmente para essas regiões. Você tem aumento de quantidade populacional, você tem aumento de serviços públicos, que, obviamente, se eu tenho mais pessoas morando na minha cidade, eu tenho que ofertar mais serviços públicos para essas pessoas. Então, uma série de custos que vem com a exploração que essas cidades elas vão ter que custear, que elas custeiam hoje em dia. E, obviamente, se a gente tiver uma divisão mais igualitária nacionalmente, esse caráter compensatório ele vai perder essa característica e vai se tornar como uma cidade do interior do estado de Goiás vai receber, obviamente, dada a questão de proporção do tamanho da cidade, um recurso semelhante a uma cidade costeira de uma região produtora de petróleo, obviamente. Só que quem tem chance de sofrer com essa exploração é a cidade no interior de Goiás ou, de fato, a cidade costeira? Obviamente, a cidade costeira. E a lei determina algum critério para fazer essa divisão? Seria pelo tamanho do estado, algo assim? Então, a gente tem alguns critérios mais objetivos e outros que, inclusive, isso é um debate que eles não são tão objetivos quanto esse critério. Obviamente, a gente tem quantidade populacional, a gente tem proporção de verbas
que esse município ele já recebe da União, então é uma redivisão, né? De fato, esses fundos, esses municípios, como já recebem essas verbas, eles só vão receber num volume maior. Mas é essa divisão que ela acaba sendo, de fato, mais igualitária, ela funcionaria de um volume maior, mas não de um aumento na proporção. Tiago, e como os estados produtores, municípios, cidades, na verdade, como as cidades produtoras como Angra dos Reis podem ser afetadas financeiramente? O impacto seria muito grande, principalmente, e aí dando o exemplo de Angra dos Reis, em média, recebe cerca de mais de 20 milhões de reais todos os meses recursos provenientes da exploração de petróleo, dos royalties do petróleo, melhor dizendo. Então, agora a gente faz uma conta ao ano, de fato, esse impacto ele é muito grande, chegando perto na casa dos 300 milhões ao ano. Então, para uma cidade, né, relativamente pequena, apesar de ter, de fato, uma atividade econômica muito grande, mas é uma cidade pequena em questão de extensão territorial, quanto questão de população de pessoas, esse recurso, ele certamente faria uma falta muito grande. A gente, inclusive, tem municípios que acabam sendo tão impactados, de fato, com a distribuição dos royalties, cerca de mais de 80% das receitas do município são provenientes de royalties. Ou seja, é um município que deixaria de praticamente existir, decretaria uma falência, né? Se a gente traz para o linguajar, de fato, mais de finanças. Por exemplo, Angra, que como o foco não é a exploração, mas ela é uma cadeia, ela faz parte da cadeia de distribuição, cadeia de logística, de fato, para abraçar e, de fato, conseguir manter a exploração nas bacias de uma forma ideal, né? Ela tem esse lado positivo, que ela acaba não sofrendo tanto, mas ela é uma cidade que foi preparada e foi feita para isso. Ou seja, ela tem uma quantidade de pessoas, uma quantidade populacional, principalmente pessoas indo e vindo para Angra todos os dias, muito grande. E, obviamente, ela tem uma série de gastos públicos para comportar essas pessoas. Agora, se você só acaba com isso, você só acaba com o dinheiro, mas você, obviamente, não acaba com isso, porque o petróleo vai continuar existindo, a exploração vai continuar existindo, obviamente, os serviços vão cair, isso vai cair não só para as pessoas que ficam nesse trânsito de ir e vir, mas quanto para a população de Angra. E, obviamente, esse cenário ele se repetiria em outras cidades da região. Tiago, esse é um ponto que eu quero tratar com você agora. Essas cidades produtoras, elas argumentam que pode gerar um colapso em algumas prefeituras. Você citou esse caso de uma cidade que tem 80%, né, desse orçamento vindo dos royalties do petróleo. Existe, então, realmente o risco que isso aconteça. E como o governo pode trabalhar para evitar essa dependência? A ideia, e assim, isso também é muito importante a gente fazer uma análise, obviamente, esse debate que vira muito um toma lá da cá, onde, obviamente, existe o lado que é pró, né, divisão, que geralmente são municípios e estados que são distantes das regiões produtoras, e o argumento das regiões produtoras que, obviamente, não querem ter esse impacto muito grande nas suas contas. Mas a gente tem que pensar que o petróleo é um recurso escasso. E existe já um direcionamento desse recurso que tem que ser direcionado para a educação e para novas formas de você conseguir gerar produção depois que o petróleo acabar. Quanto tempo que o petróleo, que a exploração de petróleo aqui na região litorânea do estado do Rio de Janeiro vai continuar, a gente não sabe. Obviamente, existem algumas projeções, mas que podem ser otimistas, quanto podem ser pessimistas, e, enfim, isso, obviamente, vai impactar. Mas a gente tem uma certeza que isso vai acabar, o petróleo ele vai acabar. E a gente não pode ter uma região extremamente dependente da exploração de um bem escasso, sem gerar riquezas que possam, de fato, quando esse recurso acabar, gerar perpetuidade, gerar qualidade de vida para essas pessoas. Ou seja, a gente precisa de um fomento na educação, que, obviamente, é sempre o motor de tudo,
mas a gente precisa de indústria, a gente precisa de comércio, a gente precisa, de fato, de mecanismos e de uma nova forma de exploração, pode ser via recursos naturais, ou pode ser de outras atividades, de outros setores, que façam essa região já ser menos dependente do petróleo, né, porque isso é extremamente relevante, até por uma questão geopolítica global, ela fica menos à mercê de oscilações de receita, né, baseado no preço do petróleo, por exemplo. A gente teve uma escalada do preço do petróleo muito por conta do conflito Estados Unidos e Irã. Obviamente, o petróleo aumentou, essas cidades vão receber mais dinheiro de royalties porque o petróleo está mais caro. Mas o contrário também poderia acontecer. Imagina que a gente tem, né, do outro lado, a gente tem um choque de demanda, né, no petróleo, e o preço do petróleo ele cai bastante. Obviamente, isso vai impactar também a receita dessas regiões. Então, a gente precisa pensar de uma forma, principalmente a longo prazo, essa é a grande vantagem, porque o petróleo não vai acabar na região nos próximos 5 anos, então ele vai logicamente diminuindo, mas temos ainda um tempo considerável para explorar esse petróleo, mas a gente sempre tem que ter essa visão de longo prazo, porque quando acabar, assim, não vai ser distribuição que vai impedir isso, vai ser de fato porque esse bem escasso ele acabou. Queria falar agora sobre o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estima a perda de quase 10 bilhões de reais no ano de 2026, em caso da aplicação integral da lei, e de mais de 2 bilhões de reais caso essa lei seja aplicada apenas aos contratos posteriores à vigência da lei. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse impacto no estado do Rio. Quais áreas que podem ser afetadas? Então, o estado do Rio ele é o principal estado produtor de petróleo, né? Perto de 80% de fato dos recursos provenientes à exploração dos royalties, eles ficam concentrados no Rio de Janeiro. Logicamente, quando eu estou falando dessa divisão que vai para os estados produtores. Então, seria certamente bastante prejudicial, ainda mais quando a gente compara uma situação do estado que existe uma calamidade nas contas públicas, existe, de fato, um risco fiscal muito grande, principalmente para o Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo, que a gente vive, de fato, uma situação de não austeridade, quando a gente fala de cenário do Brasil, mas o cenário do estado do Rio de Janeiro é muito pior. E esse cenário ser mais complicado, com uma hiperdependência desse recurso, uma escassez, uma falta desse recurso, ou uma diminuição desse recurso, isso vai piorar todos os serviços que o próprio Estado oferece. Então, a gente vai ver serviços como segurança, como educação, como saúde, transporte, entre outros, se deteriorando. E o Rio de Janeiro, obviamente, vai precisar compensar esses recursos de alguma forma, aumentando mais imposto, negociando mais com o governo federal, mais, de fato, repasses. Então, assim, isso, de fato, vai gerar um problema muito grande. Então, isso vai dificultar a operação do Estado do Rio de Janeiro como um todo, o funcionamento do Estado como um todo. E, como eu falei, em alguns municípios, isso vai ser mais grave, porque eles são ainda mais dependentes do dinheiro dos royalties do que o próprio Estado. E como a população vai enxergar isso no dia a dia? Primeira coisa, provavelmente a gente vai enxergar isso no aumento do custo de praticamente todos os bens que a gente consome, né? Desde a alimentação, desde do custo energético, ou seja, gasolina e outros produtos, né? Como a gente tem, de fato, o petróleo, né? Os derivados de petróleo, eles abastecem uma cadeia de distribuição muito grande aqui no Brasil. Cerca de 65% da nossa cadeia de distribuição vem de derivados do petróleo, né? Então, vem de transporte de derivados do petróleo. Ou seja, a gente tendo um aumento, né, nesse custo e a gente tendo, de fato, uma piora nessa distribuição de recursos para o Estado do Rio, a gente vai ter um aumento na inflação do Estado como um todo. Além disso, a gente vai ter também uma piora dos serviços, um possível aumento na arrecadação do governo estadual, aumentando impostos naquilo que ele consegue aumentar. Então, assim, piora no serviço público, isso
isso é dado. A gente pode ter, inclusive, um cenário onde não tenha pagamentos, né? São um cenário que algumas áreas, às vezes, se repete, mas isso vai ser um cenário muito mais habitual, né? De você não pagar funcionários públicos, funcionários principalmente do setor estadual. Então, a gente vai aumentar o número de greves, né? Vai diminuir a renda das pessoas, o aumento no custo de vida do morador do estado do Rio de Janeiro, enfim, e, obviamente, o aumento em imposto que vai ter que ser revertido para não refletir tanto essa diminuição de receita. Tiago, estamos agora já finalizando a nossa entrevista, então queria deixar esse espaço aberto para você acrescentar alguma informação que você ache relevante sobre esse tema. O dinheiro dos royalties, ele não tem um caráter de distribuição, não é um recurso que ele fique com o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e outras regiões por uma questão de posse. Nunca foi esse o debate, né? Essa distribuição onde vai a maior parte, né, para esses estados e municípios, isso tem caráter compensatório. Isso é muito importante, porque o impacto nessas regiões é direto e indireto, porque existe também um fluxo de pessoas que vão para essas regiões. Obviamente, eu preciso aumentar, né, o meu gasto público para conseguir prover esses serviços básicos para essas pessoas. Então, é muito importante esse debate e essa visão que, de fato, a gente teve na Constituição de 88, que esse recurso ele deve ser, de fato, grande parte explorado e direcionado para os estados e municípios produtores, mas ele já vai uma grande parte para a União, ou seja, esse recurso ele já é democratizado como um bem que é da União. De fato, a gente não, principalmente o petróleo offshore, né, ele não tem um caráter de posse de nenhum estado, né? Ele é um ente da União, do Brasil como um todo. Mas esse recurso já vai para a União. Só que a gente precisa ter esse cuidado, de fato, que esse recurso precisa ficar no estado do Rio de Janeiro e das regiões produtoras, né, com um caráter compensatório. E, obviamente, a gente ter essa visão de longo prazo, de conseguir fazer uma forma de ficar menos dependente desse recurso, porque o petróleo vai acabar. E a gente pode conseguir adiar esse processo e esse recurso continuar no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, mas um dia ele vai acabar. E quando acabar, não tem STF que vai conseguir ajudar a gente nesse sentido. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até breve.